É bom se prevenir. Jesus disse: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais algumas lições no livro de Deus. Nos últimos vídeos mostramos as provas apostólicas, isto é, os exemplos de ocasiões várias em que os apóstolos seguiram de maneira sistemática a ordem do Senhor Jesus Cristo de batizar os convertidos em nome de Jesus. E nós vamos lembrar de algo que às vezes as pessoas esquecem. É comum ouvir mestres dando ênfase aos chamados pais da igreja. É estudado com afinco a chamada patrística e se dá uma ênfase que eu diria exagerada sobre os chamados pais da igreja. Eles desempenharam na realidade um importante papel nos primórdios da igreja, mas longe de nós basearmos doutrinas bíblicas em pai da igreja, seja ele quem for. Para nós, para a igreja, pais da igreja são os apóstolos, isto é, aqueles que continuaram a missão de pregar o evangelho logo após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Note Atos 2:42. Logo após o relato do grande batismo em nome de Jesus, aquele batismo que foram batizadas quase 3.000 pessoas. É dito logo em seguida: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o princípio está aí. Os pais da igreja são esses aí, os apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E, ao continuar a nossa leitura no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, a gente descobre a ênfase, o lugar especial que dois tipos de homens tinham na obra de Deus. Primeiro, em se falando lá do Velho Testamento, da Velha Aliança, os profetas. Jesus falou muito nas Escrituras. Jesus mencionava muito os profetas. E depois, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nos ensinos apostólicos, se fala nos apóstolos. Eles que são chamados
colunas. Então, nós devemos seguir aqueles exemplos, aquelas práticas. E, às vezes, se galga, às vezes há um ufanismo em mencionar, em propagar nomes denominacionais. E ainda dizer o que é um absurdo, o que é uma blasfêmia, dizer só na minha igreja tem salvação. A minha igreja tem a melhor doutrina. Tudo isso são ditos humanos, coisas de homens, não tem validade nenhuma para Deus. Mas a pergunta que devemos fazer, não importa onde você está congregando, não importa o nome denominacional, mas a pergunta é esta: você pratica as doutrinas apostólicas na sua denominação? As práticas são iguais às práticas apostólicas? A gente já aprendeu que em Jerusalém, Pedro batizou em nome de Jesus. Lá em Samaria, vamos usar a linguagem de hoje, da nossa cultura denominacional. Então, nós diríamos, lá em Samaria, não era campo de Pedro. Lá em Samaria, era campo de Filipe. Mas Pedro e João, que estavam em Jerusalém, ouviram tudo que estava acontecendo lá em Samaria e notaram que havia estava ficando uma certa rusga doutrinária, isto é, Deus estava operando, pessoas se convertendo, curas, expulsão de demônios, sinais, prodígios, mas doutrinariamente havia uma falha. O povo não estava sendo batizado com o Espírito Santo. E Pedro e João saíram de Jerusalém, foram para Samaria, chegaram lá e notaram que, na realidade, não havia batismo com o Espírito Santo. E é incrível o relato de Atos 8,16, como que Lucas relatou de maneira clara. Ele diz que homens e mulheres, só não crianças. Homens e mulheres, só não crianças. Só eram batizados em nome de Jesus. É lógico, não vai ao caso aqui. A gente não está falando em batismo com o Espírito Santo. Está usando porque ele aparece no texto, a finalidade de Pedro e João ter ido ali. Então Lucas relata a experiência anterior, todo aquele povão que estava se convertendo, estavam sendo batizados nas águas, mas em nome do Senhor Jesus. Então, é hora de fazermos aquelas perguntas. Incrível.
a igreja ora em nome de Jesus, repreende as enfermidades em nome de Jesus, expulsa os demônios em nome de Jesus. Enfim, que bênção, faz tudo em nome de Jesus. Tudo não, com exceção do batismo. Faz tudo certinho em nome de Jesus. Mas o batismo nas águas fazem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente já viu que existe esse tipo de batismo, as raízes dele, a base dele não é bíblica. Já aprendemos que Jesus nunca deu esta ordem. Sabemos que na realidade, Mateus 28:19, está escrito, Jesus na realidade falou: fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Concluindo este vídeo, que aquelas perguntas que eu disse que tem na mente daqueles mais sinceros, daqueles que querem fazer valer as Escrituras, não a ortodoxia, não a sua denominação. Por quê? Por que basear uma prática apostólica em um texto interpolado? E também aquela agravante: não se pode criar uma doutrina baseada em apenas um texto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.